que o Ártico estaria inteiramente degelado nos próximos 15, 20 anos, tinha caído no descrédito, e desde que um Ricardo da vida, como aquele da Globo, e outro cara lá, se não me falha a memória, da Noruega, tentou contestar isso tudo, agora a NASA, novamente, que tem um controle bastante efetivo sobre o degelo do Ártico, vem confirmar que aquelas previsões que tínhamos 15 anos atrás eram otimistas, e que provavelmente o degelo inteiro do Ártico acontecerá nos próximos 10, no máximo 15 anos. Eu estou falando de um instituto de pesquisa dos mais respeitosos do mundo. Como contestar isso? Bom, por outro lado, gostaria também de dizer o seguinte: a natureza está dando sinais pelo mundo afora. A natureza não está dando sinais aqui em Tubarão, ou lá em Florianópolis. A natureza está dando sinais no mundo inteiro, de eventos meteorológicos cada vez mais extremos. No mundo inteiro, nós estamos vendo, sabe, a questão que é fundamental, na minha opinião, é o seguinte: nós temos que ter uma visão eclética. Olha, eu trabalho com biólogos, trabalho com engenheiros florestais, engenheiros sanitaristas, dou aula para essa fauna do conhecimento humano, para os químicos, enfim. Então tem que lidar com todas essas informações e não só com informação meteorológica. E a natureza está dando sinais disso, sabe? As aves estão nidificando em épocas diferentes, no mundo inteiro. As rotas de migração estão mudando das aves. As flores estão florescendo em épocas diferentes. Os meteorologistas estão errando cada vez mais na previsão climática. Devia estar chovendo intensamente hoje aqui, a semana toda. Por quê? Eles estão errados? Não estão. É que nós já atingimos o ponto de inflexão, na minha opinião. Esta agora sim, esta é minha opinião. Como eu trabalho com a teoria do caos, e a melhor maneira, o cara que mais estudou a questão do clima foi o Monteiro, que aplicou a teoria do caos para entender as mudanças climáticas. Eu diria o seguinte: nós já atingimos o ponto de inflexão. Os teores, você insistiu sempre no CO2, desculpe, eu estou dando como exemplo, até porque nós estamos discutindo uma plateia, grande parte de leigos, mas não é só esse CO2 não, todos os gases de efeito estufa. E concordo contigo, além das emissões de gases de efeito, todo um conjunto de atividades humanas que estão alterando esse padrão, que vai do desmatamento. Eu vou dar um dado para você. Recentemente, agora não me recordo se foi na Science ou na Nature, os cientistas descobriram que aquelas turfeira é matéria orgânica, carbono concentrado. Todos os cientistas se imaginavam que realmente era um problema sério. Com o degelo na Sibéria, na Groenlândia, no Alasca, no Canadá, essas turfeiras entrariam em contato com o oxigênio, oxidaria o oxigênio e liberaria mais CO2 para a atmosfera. Sabíamos disso. O problema que nós não sabíamos, que veio a público agora com pesquisas, é que o volume de turfeiras nesses lugares é milhares de vezes maiores. Sabe o que significa isso? 10 centímetros, imagina um hectare, 10 centímetros de turfa, matéria orgânica, representa 50, talvez até 100 vezes mais CO2 para a atmosfera quando ela entra em contato com o Sol e com o oxigênio, do que uma floresta calcinada, emitindo CO2 para a atmosfera. E nós não estamos falando de 10 centímetros. Os cientistas chegaram à conclusão que são dezenas e dezenas de metros
de profundidade, de turfeiras que são carbono concentrado. Ao perder o gelo na superfície, o que vai acontecer? Simplesmente oxida e vai para a atmosfera, na forma de CO2, metano e outros gases. Portanto, muito mais grave do que os desmatamentos é exatamente esse solo turfoso, hoje na Sibéria, no Alasca, no Canadá, na Groenlândia, expostos à oxidação. Sabe, isso é dado comprovado, científico. Então, como não acreditar? Queremos tapar o sol com uma peneira por causa das medidas de 30, 40 anos da meteorologia, que está errando cada vez mais? E por que está errando? Exatamente porque nós estamos, na minha opinião, isso eu construí em função de milhares de medidas que eu fiz sobre a radiação solar, com Radion, desenvolvido lá pela Federal, para o meu projeto específico, que eu pedi para adaptar, que mede a radiação solar watts por metro quadrado, em campos, em florestas, etc. e tal, que mostra aquela assimetria, que é exatamente a mesma assimetria do aquecimento e resfriamento que o IPCC mostra nas variações climáticas. Então, mas eu acho que é muito importante, viu, essas divergências, porque nos força a aprofundar. Nós estamos no mesmo barco e podemos afundar no mesmo barco. Portanto, nós temos que somar esforços. Para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: na medida que atingimos o ponto de inflexão, o ponto de desequilíbrio, e é fácil perceber pelas medidas de CO2 e dos gases no gelo, que são cíclicos, são fenômenos naturais. Isso eu concordo. Nós apenas estamos acelerando. E ele, desculpe o seu nome, Rafael, você tem razão. Nós estamos degradando o ambiente de uma forma insustentável. Isso piora mais ainda. E se levamos em consideração que nós estamos ocupando as áreas ambientalmente frágeis, uma população que já atingiu 7 bilhões e é um crescimento de 2% ao ano, em 30 anos nós estamos com 14 bilhões, evidentemente os desastres vão acontecer. Agora não esqueça, desastres não são naturais. As mudanças climáticas são naturais. Desastres quem constrói somos nós, especialmente ocupando as áreas de risco. Só complementando o que o senhor falou em relação ao CO2 das turfeiras, o metano contido nos mares do norte são de uma quantidade assustadora. E com o aquecimento que está acontecendo, realmente o aquecimento das águas de todo o oceano, esse metano está sujeito ao calculamento de ser liberado. E o efeito da estufa do metano é algumas vezes superior ao CO2. Então eu concordo que se esse desequilíbrio atingir os oceanos, será catastrófica mais ainda do que já está a situação, né? Bem, boa noite a todos. Temos que oportunizar a plateia também para participar com alguma dúvida, né? Foi citado aqui sobre defesa civil. Queria só lembrar aos senhores que a defesa civil no Brasil ela se organiza nos 3 entes, né? Na defesa civil nacional, através da Secretaria Nacional, nos estados e nos municípios. E a defesa civil no município é extremamente importante, porque as coisas acontecem sempre no município, né? Não acontece lá no estado, é lá no estado e em algum município. E a gente tem percebido, como foi falado aqui, das dificuldades de se organizarem as defesas civis em cada ente municipal. Pela troca de poder, né, na questão política, né, a troca dos agentes públicos, e, portanto, a necessidade de se estabelecer carreira para essa tarefa. Os municípios, nós como coordenadores regionais aqui, a gente entra em contato com os municípios e cobra informações que nem sempre chegam. Portanto, existem municípios que não se organizaram minimamente, não tem nenhum plano de contingência, não tem aqueles que dizem que têm planos, não tem o plano legitimado junto à comunidade, ninguém conhece, é um plano que só uma pessoa conhece, quando conhece.
Então, os desafios são muito grandes. E é para isso que o Estado está trabalhando, no sentido de estar fomentando. O projeto de coordenadorias regionais de defesa civil é um projeto que iniciou este ano, né? Nós trabalhávamos no Corpo de Bombeiros até janeiro, e estamos uma função recente para todos os 13 coordenadores de Santa Catarina. No sentido de estar fomentando os municípios, que vamos fazer agora em novembro, né, Regina? Um curso para todos os municípios da região da Amurel, mais Garopaba, Paulo Lopes, que é um curso básico de minimização de desastres, e inclusive contempla a confecção de plano de contingência, o que se vai tentar fazer isso na prática, trazer o representante do município, inclusive aqueles indicados pelos prefeitos eleitos, e já na tentativa também de deixar claro para essas novas administrações da importância de se abrir um concurso específico com vaga exclusiva para o servidor efetivo, né, que ele não esteja à mercê da troca da alternância de poder que muito acontece nos nossos municípios. Eu tinha uma pergunta, professor, até me chamou muita atenção. Nós participávamos de um curso e tinha alguns representantes da IPAGRE, e alguém mencionou nessa coisa de estar produzindo energia a partir de fezes suínas, etc., né? Da viabilidade de se, ao invés de lançar, quando o senhor falava em turfa, eu lembrei dessa passagem rápida, que seria mais interessante ao meio ambiente, ao invés de se lançar madeira in natura, não madeira tratada naturalmente, mas a madeira, restos de madeira, ao solo, como se imaginasse uma adubação. Isso resultaria em todos esses gases, inclusive o metano, que seria mais viável, mais producente para o meio ambiente, que se queimasse isso, né? Ao invés de deixar isso. Se o senhor concorda, e depois a gente tem mais um colega, que eu não sei o seu nome, Daniel, se quiser também, a gente já vai abrir, tá, Daniel? Bom, antes, duas coisas. A partir de novembro de 2008, a Defesa Civil, não só a nível nacional, especialmente a nível do Estado, deu saltos qualitativos fantásticos. E o trabalho do Dr.-Geral Althoff deu um impulso ainda maior. Hoje, efetivamente, nós temos uma defesa civil que nos orgulha, sabe? Avançamos assim fantasticamente. A defesa civil antes praticamente não existia, efetivamente, para desastre. Aliás, era um órgão para ir enterrar os mortos. Hoje não. Hoje ela trabalha preventivamente. E nós temos, aliás, tem sido exemplos para o Brasil, hein? Eu tive lá naqueles desastres de 2008 e viu quanto nós em Santa Catarina hoje estamos melhor em defesa civil, não só a nível estadual, como também localmente. Veja o exemplo lá da Prefeitura de Blumenau, que chegou a implantar um departamento de geologia que virou agora um status de secretaria, exatamente para monitorar as áreas de risco. Único, eu acredito, em Santa Catarina. Então, sabe, elogios para a defesa civil que nós temos hoje. Ponto meu. Com relação à questão das emissões, vejam, eu acho que, vou dar um exemplo aqui, pessoal. Para nós produzirmos cimento, nós temos que queimar calcário. Para cada 1000 toneladas de carbonato de cálcio que nós queimamos para produzir cimento para as nossas construções, sabe quanto é que vai de CO2 para a atmosfera? 500 toneladas. Porque o calcário, o mármore, quando se queima, 50% se transforma em CO2. Isso tem um efeito muito maior do que essas pequenas coisas, desmata, não desmata, usa os dejetos da suinocultura. Isso aí passa a ser pequeno perto da nossa indústria. Eu estou citando só a indústria do cimento, hein? Agora, vamos deixar de produzir cimento? Não. Nós precisamos. Então, podemos contar com o aumento do CO2 na atmosfera. Eu estou citando uma das indústrias, gente. Cada 100 toneladas, 50 vai para a atmosfera na forma de CO2. E 50 fica ali para fazer o cimento. Terrível, né? Entende? Então, acho que todas as formas que pudermos para minimizar as emissões,
vem bem. Agora, penso que é um processo irreversível. Daí a importância da defesa civil, no sentido de que vamos nos preparar. O aquecimento vai continuar. Os gráficos estão mostrando aí que localmente até tem resfriamentos. Em alguns lugares está resfriando, é normal. Talvez a melhor forma de mostrar isso, sabe qual é? Imagine uma chaleira de água fria, um bico de monte embaixo, aquecendo. O que vai acontecer com as moléculas d'água? As moléculas vão subir linearmente, uma trajetória linear, na medida que vão aquecendo, vão subindo. Portanto, previsível o comportamento daquelas moléculas, porque ela vai subir linearmente por uma corrente convectiva. Ao atingir a superfície da chaleira, da superfície da água dentro da chaleira, essas moléculas podem seguir qualquer rota. Pode evaporar, pode descer numa corrente convectiva inversa, pode descer 45 graus, pode provocar turbilhonamento, enfim, enquanto a chaleira toda está aquecendo, ali naquela superfície da lâmina d'água, tudo pode acontecer, inclusive resfriamentos localizados, inclusive diminuição de CO2 em algumas regiões, mas o conjunto todo está aquecendo. Sabe, essa visão caótica do sistema climático, do balanço energético do globo terrestre, é importante para nós entendermos como se encaixa o momento que nós estamos vivendo hoje dentro das mudanças climáticas, do paleoclima que nós vivemos nos últimos 2 milhões de anos. Isso me parece importante. Boa noite. Professor, eu gostaria de saber, hoje, vamos dizer assim, com o advento do governo, o incentivo da casa própria, está tendo muito incentivo no loteamento. Áreas rurais estão sendo desmatadas para a criação de loteamento, onde é feita a pavimentação, onde até mesmo feita a cobertura de casas, onde diminui a reservação de água. Eu gostaria da sua opinião sobre essas áreas que estão sendo totalmente desmatadas. E hoje, vamos dizer assim, no máximo 20% ficaria de área nativa ali, né? Há 42 anos eu leciono e faço pesquisas. Leciono inclusive para arquitetos, geologia ambiental para arquitetos e urbanistas. E tenho levado os meus alunos e os engenheiros ambientais no nível de mestrado e agora os doutorandos em desenvolvimento regional. E um dos grandes problemas que eu vejo, é exatamente a ocupação de áreas que não têm vocação para determinados usos, por exemplo, urbano. Eu estou propondo, inclusive, no doutorado de desenvolvimento regional, que nós temos lá, no sentido de fazer uma macroanálise do Estado de Santa Catarina, no sentido de determinar a vocação e as limitações de uso do espaço geográfico, para impedir exatamente esses problemas que você está... Então se constrói, por exemplo, conjuntos, Minha Casa Minha Vida, em áreas que são ambientalmente frágeis, ou então está se desmatando, ou então está se colocando esse conjunto ao lado do rio. Gente, quer dizer, são absurdos. Quer dizer, a antiga, aqueles BNHs que tinham na década de 60 durante o regime militar, está se repetindo agora. O caso mais recente foi ali no sul de Blumenau, onde se construiu um conjunto gigantesco de Minha Casa Minha Vida, o nome dentro da zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Quer dizer, levando o crescimento da cidade para o sul. Quando todas as nossas pesquisas de ensino mostram que temos que ir para o norte de Blumenau e não para o sul de Blumenau. Criando outros problemas seríssimos de mobilização urbana, que os vales estreitos ali, a mobilidade urbana tem que se dar ao longo dos rios, porque os vales são em forma de V. No entanto, se constrói um conjunto, Minha Casa Minha Vida, na zona de amortecimento do Parque Nacional. Pelo amor de Deus, onde é que está o bom senso? Quer dizer, não se justifica desmatar hoje para construir. Nós temos áreas suficientemente grandes para construir esses novos conjuntos residenciais em áreas já desmatadas,
em áreas que são mais saudáveis do ponto de vista da morfologia, radiação solar, insolação, a circulação de ar, e não mete essas populações naqueles vales fechados que pega sol às 10 horas da manhã até às 3 horas da tarde, depois está dentro de uma penumbra, caramba. Entende? Eu sou um crítico contundente das políticas públicas erradas. Agora, sei também elogiar quando está correto. E aí, minha gente, uma coisa muito importante, na minha opinião, nós não podemos e não devemos politizar os desastres ambientais e as políticas públicas. Os desastres ambientais têm que ser tratados tecnicamente, como políticas públicas corretas, independentemente de partido. Independentemente de partido. Eu vou rezar para que as defesas civis não sejam alteradas agora nesses municípios. Esse é um grande erro que temos cometido no passado. Acho que os técnicos não podem mudar, mesmo que a administração, pelas eleições, modifique. Porque a defesa civil são nossos anjos, os anjos da guarda. E eles têm que ser preservados de estímulos políticas de políticas partidárias. Ali que deve predominar são políticas públicas adequadas, independentemente de partido. E não deve se trocar as chefias e os técnicos da defesa civil com mudanças políticas. Não sei se responderam. Professora Regina, pelo avançado da hora, podemos oportunizar a participação. Vou piorar ou meter minha colher torta. Eu gostaria de cumprimentar a mesa. Efetivamente, o debate constrói, o debate não que antagonize posições, mas ao contrário, constrói novos horizontes, novos pontos de vista. O interessante é que o debate aconteceu mais acirrado no momento em que se procuravam explicações a respeito, e todos na mesa estão preocupados com a mesma coisa, que urge em providências, urge a organização, urge a postura de todos, e nessa parece que estamos todos de acordo. Há uma concordância forte, clara, da premissa que nos cerca neste momento. Acho que todas as contribuições são bem-vindas, são são fundamentais para que possamos aprender a nos prevenir. Hoje mais cedo se falava que na Flórida o desastre já está presente. Eu gostei muito mais da notícia de Nova York, que está se preparando para daqui a 2 dias, um dia e meio. Essa é a medida inteligente. Não, Nova York já está preparado para o que vai acontecer, ou o que pode acontecer. Então, acho que o que está nos faltando é esse tipo de postura, uma postura proativa, uma postura de prevenção, uma postura realmente de gestão dos riscos, não da catástrofe depois de acontecer, do desastre. Realmente, tudo que foi dito a respeito do desastre é verdade, uma palavra que se possa negar. Eu gostaria de agradecer, pelo menos em meu nome, a oportunidade que nos dá a universidade de oferecer não só às pessoas que vêm aqui assistir, sobretudo aos alunos, que espero que tenham aproveitado, apesar da questão do quarto,
tenham aproveitado, porque me parece que é ímpar essa oportunidade em que se discute com seriedade, com pontos de vista, com maturidade aquilo que está para acontecer. E, sobretudo, acredito que nós temos algumas pessoas aqui que têm um interesse direto, né? É hora de realmente socializar tudo isso que foi dito aqui e tentar, o mais rapidamente possível, fazer com que saia da academia tudo isso e atinja a população com uma consciência séria, uma consciência da realidade que nos cerca, sem ser catastrófico, né? Não é necessário ser catastrófico, há que se ser consciente. Então, insisto, acho que nós todos, se me permitem, incluir, estamos de parabéns. Parabéns à mesa, parabéns à organização.